A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados irmãos em Cristo. Meus queridos, aqui quem vos fala é o pastor Daniel Lacerda. Atualmente estou responsável pela Assembleia de Deus Primeiro Amor, ligada à CIADB, Convenção Internacional das Assembleias de Deus no Brasil. E eu venho aproveitar esses momentos para trazer algo que está em meu coração já há algum tempo. E hoje Deus me permite passar para vocês aquilo que está em nosso coração. Acredito que vai servir para o aprendizado de todos nós. Bom, mas antes eu quero compartilhar com os irmãos Romanos capítulo 14, versículo 17, que nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas primeiro é justiça, segundo paz, não é? Paz. Na certa vez, Jesus disse assim: eu vos dou a paz, não vos la dou como o mundo a dá, A paz que Cristo dá, ela transcende, Ela excede todo entendimento. Além de paz, é também alegria, E quando aí eu leio um texto como esse, sabendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, eu entendo que nós deveríamos ser o povo mais feliz da face da terra. Os crentes eram para andar com um riso no canto da boca, Porque o reino de Deus, ele consegue, atingir o mais profundo do ser humano, e aí ele promove a alegria, promove a paz, E aí, irmãos, eu quero aproveitar essa oportunidade, já que estou falando de alegria, de paz. Uma certa vez Jesus, ele convidando as pessoas, disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, observe que o Evangelho proporciona tudo isso a gente, Paz, alegria e descanso. Que coisa boa, irmãos? Que coisa excelente. Servir a Cristo não há comparação. Servir a Cristo é uma coisa que não podemos descrever, porque esses sentimentos, eles começam a tomar conta de cada um de nós. Mas, irmãos, me perdoe aí o barulho aí do carro de som aí, mas vamos lá. Meus irmãos, mas o que é que me intriga, O que é que me incomoda diante de tudo isso que nós acabamos de ler, trazendo para a realidade de hoje, Por que os crentes, os cristãos, os salvos em Cristo, eles não desfrutam desta paz, desta alegria e desse descanso que a própria palavra de Deus nos promete e nos garante? Porque os servos do Senhor não conseguem desfrutar desta paz, desta alegria e desse descanso que Cristo ele tem nos prometido através do seu santo evangelho. Aí eu comecei a entender, irmãos, até porque com experiência própria, eu sempre gostei de servir, sempre gostei de me envolver na obra do Senhor, mas eu vou ser sincero a você, eu não era uma pessoa feliz. Essa paz, essa alegria, que a palavra nos garante, que Cristo nos garante, eu não sentia. Eu não era uma pessoa feliz. Na verdade, eu comecei a entender que eu estava mais servindo a um sistema do que a Cristo. O sistema, na verdade, criado pelo homem, ele estava tirando esta paz, tirando esta alegria que o Evangelho ele tem para nos proporcionar. Mas levou tempo para eu entender isso, Chegou o momento que eu não estava mais suportando e eu queria ter essa experiência, porque a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que ela é fiel e digna de toda aceitação, Quem está errado, o homem ou a palavra? Claro que é o homem. A palavra de Deus, ela é inerrante e eu creio que tudo que está escrito na palavra de Deus, nós podemos desfrutar, nós podemos vivenciar. Mas o problema, irmãos, o problema é que sistemas que são criados dentro das igrejas faz com que a gente não tenha essa experiência com essa paz, com essa alegria, A gente observa, irmãos, que por falta de conhecimento, diz Oséias,
que o povo se destrói. Eu tenho certeza, irmãos, que se o povo lesse mais a palavra de Deus, eu tenho certeza que se o povo eles meditassem, eles refletissem mais na palavra de Deus, muitas coisas que surgem dentro da casa do Senhor, muitas coisas que são criadas pelos homens, não aconteceria. O povo com conhecimento, o povo não iria permitir tantas obras humanas infiltradas dentro das igrejas. Infelizmente, meus queridos irmãos, hoje, graças a Deus, eu estou sentindo essa paz, essa alegria, eu estou desfrutando, não é, daquilo que o Evangelho tem para dar, não é? Porque eu me desliguei do sistema humano. Infelizmente, eu fico triste quando eu vejo muitas pessoas, irmãos, escravizadas debaixo de um sistema humano. E esse sistema tem tirado, não tem dado a permissão, não tem permitido que essas pessoas desfrutem do verdadeiro Evangelho, não é assim? Sistemas humanos são implantados dentro das igrejas, não é? Muitas coisas que foram criadas pelo homem está afetando, não é, seriamente a vida espiritual de muitos crentes. A gente observa aí, irmãos, tantas pessoas tristes, amarguradas, chegam em casa estressadas. Eu mesmo chegava várias vezes estressado em casa e às vezes minha esposa dizia: mas meu filho, você chegou agora da igreja, que paradoxo é esse, né? Porque quando alguém chega da igreja era para exalar alegria, satisfação, não é? Mas não, contentamento, mas não, irmãos, o problema é que injetaram nas igrejas hoje sistemas humanos, tantas coisas que foram criadas e o crente não consegue ter essa experiência mais profunda com Cristo, essa alegria, essa paz que o Evangelho nos proporciona. A gente não consegue ter essa experiência. Por quê? Porque os homens criaram dentro das igrejas coisas que vêm para tirar a paz, vêm para tirar o sossego, vêm para promover o estresse. Quantas lideranças dentro da igreja, irmãos, tudo bonitinho, de paletó, de gravata, tudo cheirosinho, mas por dentro estão sofrendo, irmãos, estão amargando, não é? Querendo muitas vezes ter uma experiência melhor com Cristo, mas não conseguem. Por quê? Porque o sistema humano, as lideranças colocaram dentro da igreja sistemas humanos, sistemas que têm afastado o crente, né? Não dar ao crente essa oportunidade, essa liberdade de experimentar essa paz, esse descanso que Cristo tem para dar. É triste a gente dizer isso, irmãos, mas muitas igrejas, não é? Muitos sistemas de homens implantados dentro da igreja têm tirado o sossego de muitos crentes, e principalmente as lideranças. As lideranças, irmãos, vivem num clima de estresse muito grande, não é? Muitos líderes hoje vivem com depressão, com problemas sérios emocionais. Por quê? Porque dentro da igreja estão sendo afetados, não é, com o sistema humano. Mas a igreja não era para isso. Cristo estabeleceu a igreja, Cristo, ele nos deu um evangelho para a gente desfrutar de paz e alegria, não é? Nós devemos ser o povo mais feliz da face da terra, mas infelizmente as igrejas não, né? A liderança começaram a criar, a inventar, começaram a colocar ideias humanas, projetos humanos dentro da igreja, e isso tem sido um mal tremendo, não é? Hoje em dia, para se consagrar um obreiro, né? Para ordenar um ministro, né? Hoje em dia, em alguns ministérios aí, não se ora mais, não é? Não se ora mais. Não vai buscar a confirmação de Deus. Hoje em dia, para alguém ser um presbítero, um evangelista, um pastor, não é? Tem que ele ser um dizimista, né? Tem que estar lá no talão, lá, o dízimo lá, tem que ser acompanhado se está dando o dízimo o ano todo, não é? Tem que ser observado se ele está sendo fiel nos dízimos, né? Então, assim, se durante todo esse período ele estiver sendo dizimista, ele dá para ser um presbítero, dá para ser um evangelista. Meu irmão, isso é doloroso, não é? Isso é doloroso, porque não é assim que a palavra de Deus nos ensina, não é? A gente observa que para escolher os obreiros, os ministros, né, os apóstolos, eles oravam, eles pediam a direção de Deus e dava tudo certo, né? E a igreja crescia com saúde. Infelizmente, irmãos, estamos passando por esses momentos difíceis. Graças a Deus, que faz poucos anos, que hoje eu experimento a verdadeira paz, a verdadeira alegria no Espírito Santo. Por quê, irmãos?
porque nós eliminamos, não é? Todo o sistema humano que foram criados, nós eliminamos, nós tiramos e estamos tentando resgatar, não é? Aquele convívio da igreja primitiva, não é? Aquele convívio que a igreja dos apóstolos experimentavam, não é? Quando diz lá em Atos capítulo 2, que viviam unanimemente em oração, no partir do pão, na comunhão, e Deus dava o crescimento. Então, irmãos, graças a Deus, que nós estamos servindo ao Senhor com alegria, não é? E eu creio que todos aqueles que estão ali conosco, eles também estão sentindo o mesmo, esta alegria, essa liberdade, e não estão mais debaixo de jugo de sistema humano. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor ajude essas lideranças religiosas que perderam o foco, perderam a visão, não é? Implantaram dentro da igreja sistemas humanos e que não tem nada a ver com aquele evangelho que Cristo deixou, irmãos, nada a ver, não é? E muitos até se apegam, né? Lá aquele texto de Mateus capítulo 18, versículo 19, muitos se apegam a esse texto, diz assim: em verdade vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito. Aí se apegam a esse texto aí, não é? E dizem, não, mas se 2 ou 3 concordar aqui na terra, não é? Deus sela lá em cima, não. Se aquilo que for concordado, se aquilo que for idealizado estiver dentro da vontade de Deus, se aquilo ali estiver cooperando para o bem do próximo, se aquilo estiver cooperando para o bem do reino de Deus, aí sim Deus aprova. Mas nem tudo que os homens concordam aqui na terra, irmãos, está dentro da vontade de Deus. Nem tudo que os homens planejam aqui está dentro da vontade de Deus. Então vamos buscar o conhecimento, meu povo, né? A Bíblia diz, né, que o povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Se o povo buscasse o conhecimento, as lideranças iam pensar 10 vezes antes de colocar qualquer sistema humano dentro da igreja, mas infelizmente o povo não busca o conhecimento e o que a liderança lá, eles idealizam, colocam, implantam dentro da igreja, e aí estamos vendo o resultado aí, um esfriamento espiritual muito grande. Por quê? Porque planos e projetos humanos tomaram conta dentro das igrejas. Mas que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e que Deus, irmãos, ilumine a mente, né? E faça uma restauração nessas lideranças religiosas que têm prejudicado muito as igrejas, né, nos dias de hoje. Mas que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Um abraço a todos em nome de Jesus.